Desmontando a farsa sobre a queda da fome no governo Lula. Saiu um texto no Estadão mostrando como o governo falsifica os dados, mudando a metodologia, mudando a amostragem para melhorar os dados do governo e dizer que tem os melhores resultados no combate à fome. Veja só, é um texto assinado por Franklin Wise. Ele diz o seguinte: há alguns dias, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social comemorou a publicação dos dados de insegurança alimentar de 24, na manchete que destacava o menor patamar de pessoas em situação de fome na história. Antes disso, tá? Eu quero colocar para vocês que em todos os países em desenvolvimento, inclusive há um estudo que me foi apresentado pelo professor Marcos Lisboa, todos os países em desenvolvimento tiveram uma queda drástica na fome. Inclusive, boa parte dos países em desenvolvimento há 40 anos tinham mais fome do que o Brasil e hoje tem menos. Então, numa perspectiva comparativa histórica, mesmo que os nossos números tenham melhorado nos últimos 40 anos, o nosso desempenho foi medíocre em relação aos nossos pares, países pobres ou países em desenvolvimento. Mas vamos continuar. Antes de tudo, o que é medido e como? O questionário Escala Brasileira de Medida Domiciliar de Insegurança Alimentar é um instrumento que mede experiências subjetivas de fome percebida via um conjunto de 14 perguntas padronizadas sobre acesso a alimentos. Então, fazem 14 perguntas para saber a percepção daquela pessoa sobre a sua alimentação, a alimentação da sua família. Esse questionário foi aplicado pela primeira vez pelo IBGE na PNAD anual em 2004 e repetido em 2009 e 2013. Em 2018, foi incluído na pesquisa de orçamento familiar, também conduzida pelo IBGE. Em 20 e 22, uma outra entidade, não ligada ao governo federal, encomendou a pesquisa Visijan ao Instituto Vox Populi. Em 23 e 24, o IBGE retomou a pesquisa, mas agora via PNAD contínua, que mede os dados mensalmente em vez da PNAD anual, que coletava os dados em setembro apenas. Então, vamos lá para as diferenças fundamentais. A PNAD antiga abrangia 1.100 municípios. Já a Visijan, a nova pesquisa que está sendo usada pelo governo, coletou respostas em 577 municípios. E a PNAD contínua, no modelo atual, em 3.500, ou seja, 3 amostragens completamente diferentes que você não pode fazer uma sequência num gráfico com elas, porque o número de municípios que você está pesquisando é diferente. Para você colocar num gráfico uma série histórica, para falar, olha, a inflação foi daqui para aqui, PIB foi daqui para aqui, a metodologia precisa ser a mesma, porque se você muda a metodologia e coloca no mesmo gráfico, você está induzindo a pessoa ao erro. Vamos lá. PNAD contínua e pesquisa de orçamento familiar foram executadas pelo IBGE via o questionário padrão dos 14 itens que a gente já falou. Já a Visijan, ela foi encomendada pela rede Pensan e executada pelo Vox Populi, então já não foi executada pelo IBGE, com um questionário de apenas 8 itens. Então olha a malandragem. Eles colocam no mesmo gráfico dados que têm uma amostragem diferente, porque é diferente o número de municípios, e ao mesmo tempo com perguntas diminuídas. Eles tiraram 6 perguntas que eram feitas nas pesquisas anteriores. Aqui já fica claro que misturar os resultados da Visijan com a do PNAD, como o Ministério do Desenvolvimento Social fez, não é admissível pela diferença nos questionários. Viram indicadores distintos. Obviamente, se eu faço perguntas diferentes, são pesquisas diferentes com resultados diferentes. É interessante observar que em 2022, quando da publicação da segunda edição da Visijan, a própria rede Pensan, que executou essa pesquisa, chamou atenção para a diferença ao incluir no gráfico a observação, aspas, dados reanalisados para a escala de 8 itens, o que mudou os resultados do IBGE. Mais além, na distribuição amostral, nas notas metodológicas, a Visijan, a nova pesquisa, diz que apontou comparabilidade com a distribuição amostral da PNAD 2015, tomada como referência com semelhanças nas distribuições por sexo e idade entre os inquéritos. Perceber uma importante omissão? Não considerou escolaridade, mas ela consta nos dados. Em vez do aumento da participação de entrevistados com ensino superior,
o que seria esperado pelo intervalo de 7 anos entre a PNAD de 15 e a Vizijan 22, ela apontou significativa redução. Então vamos lá. A pesquisa de 22 pegou dados de 2015 para fazer a sua amostragem. A população, o perfil da população, as classes sociais, a escolaridade mudou de 15 para 22, mas em 22 você fez uma pesquisa como se o país estivesse exatamente da mesma maneira como em 2015, ignorando completamente o dado seguinte: em vez de você aumentar a proporção de pessoas com ensino superior que você entrevista, por quê? Porque mais pessoas obtiveram diploma de 15 para 22, eles diminuíram a amostra, partiu de 18 para 12%. Ou seja, a amostra utilizada pela pesquisa do governo, diferente do que a própria pesquisa diz, não tem como referência a PNAD. Então, vou colocar aí os gráficos que aparecem na matéria. Aqui já poderíamos encerrar. O gráfico de linhas que ilustra a matéria do Ministério de Desenvolvimento Social é conceitualmente incorreto, pois mistura dados que não poderiam ser misturados em uma série. Mas tem um detalhe adicional no gráfico seguinte, o de colunas, que é especialmente pernicioso. Entre as colunas de 18 e de 20, tem uma observação que coloca uma nota de contexto. Aspas, desmonte das políticas públicas. No entanto, não há menção aos dois eventos bombásticos que influenciaram a série: recessão de 15 e 16 e a pandemia de 20 e 22. Ou seja, o Ministério, para querer atacar o governo Bolsonaro, que vocês sabem que eu não sou defensor, mas para atacar o governo eles colocaram, esse período foi de desmonte de políticas públicas, mas esconderam a crise causada pela Dilma em 2015 e 2016 e a pandemia de 2020, que obviamente causou fome, causou miséria. Vamos lá. Em outras palavras, ao incluir uma nota que infere efeito causal por uma alteração de políticas públicas, aspas, desmonte, né, e omitir dois fenômenos objetivos, o gráfico distorce a compreensão, que pode muito bem ser classificado como desinformação por parte do Ministério do Desenvolvimento Social. Alô, Jorge Messias, advogado-geral da União, não é você que criou o núcleo contra a desinformação, que é utilizado para perseguir quem critica o governo? Usa contra o próprio governo agora, fake news sendo divulgada abertamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Percebam que no gráfico de linhas, o último ponto de insegurança alimentar moderada, 4,5%, está acima dos 5,3% do ano anterior, ou seja, eles colocaram uma linha mais longa para 4,5 do que para 5,3. É a escola Maduro de gráfico, né? Eu lembro, na eleição, acho que era tipo assim, Maduro 50 ponto alguma coisa dos votos. Era um negócio enorme. Aí acho que era Capriles, só tem a base, como se não tivesse voto nenhum, né? É a escola Venezuela de se fazer gráfico, né? Então, meus amigos, fica desmontada a mentira, a narrativa do governo de que teve um grande avanço no combate à fome no governo de Lula 3. Como essa aqui é uma análise criteriosa, profunda, com dados técnicos, chata, que a maior parte das pessoas não está disposta a fazer, nós temos o dever de divulgar, nós temos o dever de dar publicidade. Eu quero parabenizar aí o Franklin Weiss, que fez essa análise, teve o cuidado de fazer o escrutínio da informação falsa que estava sendo divulgado pelo governo, e vou pedir para você espalhar esse trabalho compartilhando esse vídeo. Olá pessoal, estamos formulando inúmeros projetos para melhorar o Brasil. Curta o vídeo e se inscreva no canal.